Olá, meus queridos alunos. Então, vamos dar início à nossa aula de português de hoje. Para começar, eu vou pedir que você me envie os exercícios que ficaram para hoje. Páginas 12 e 13 do livro 2. Então, as atividades que são para serem enviadas para mim hoje são as das páginas 12 e 13 do livro 2 de português. Agora, nós vamos para a página 28. Vamos lá? De olho na língua, acentuação de hiatos, atividades. Para relembrar, você se lembra dos encontros vocálicos? Aprendemos que eles podem ser ditongo, tritongo ou hiato. Agora vamos aprender um pouco mais essas regras de acentuação dos hiatos. Fique atento. Então vamos lá. Nós trabalhamos já ditongo, tritongo e hiato. Lembrando que ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Eu separei as sílabas de uma palavra e eu fiquei com duas vogais na mesma sílaba, eu tenho um ditongo. Se eu fiquei com três vogais na mesma sílaba, eu tenho um tritongo. Agora, se eu tenho uma palavra em que ela tem duas ou mais vogais, porém elas ficaram separadas, elas estão juntas na palavra, mas quando eu separo as sílabas, elas também se separam, eu vou ter um hiato. Então, vamos para a atividade do número 1. Separe as sílabas das palavras abaixo. Para facilitar, você pode pronunciá-las em voz alta. Então, vamos separar. Eu vou separar a letra A e a letra B com você. Depois você vai dar uma pausa no vídeo e vai fazer as letras C, D, E e F, ok? Então, vamos lá. Se eu separar a letra A, eu tenho Heloísa. Vamos falar em voz alta. Elo-i-za. Então, eu vou separar. Elo-i-za. Ela vai ficar assim, não vai? Elo-i-za. Certo? Agora, e a letra B? Saúde. Sa-u-de. Ela vai ficar assim, não vai? Sa-u-de. Agora, faça esse exercício, né? As letras C, D, E e F. Tente fazer falando em voz alta aí na sua casa, ok? Então, dá uma pausa no vídeo que eu já volto para corrigir com você. Vamos lá. Eu tenho na letra C a palavra juiz. Juiz. Se eu separar, ela vai ficar assim. Juiz. Certo? E a palavra Piauí? Pi-au-i. Pi-au-i. Depois, rainha. Ra-i-nha. Ra-i-nha. Depois eu tenho feiura. Fei-u-ra. Aqui. Fei-u-ra. Correto? Vamos para o número 2. Em todas as palavras da atividade 1, há hiato. Duas vogais, U ou I. Em algumas palavras, essas vogais são acentuadas. Em outras, não. Letra A. Em quais palavras as vogais I ou U são acentuadas? Então, vamos voltar lá no número 1. Heloísa, na palavra Heloísa,
eu tenho o O e o I juntos na palavra. Mas quando eu separo as sílabas, elas ficam em sílabas separadas. Então, eu tenho um hiato. Saúde, eu tenho o A e o U juntos na palavra, mas quando eu separo a sílaba, elas ficam separadas. Na letra C, eu tenho juiz, o U e o I, mas quando eu separo as sílabas, elas ficam em sílabas separadas. Já na letra D, eu tenho Piauí. Na palavra Piauí, eu tenho o I, o A, o U e o I novamente. Então, eu tenho aí 2 hiatos e um ditongo, certo? Porque o I fica separado do A. Então, aí eu tenho um hiato, mas o A está junto do U. Então, eu tenho um ditongo. O U está separado do I. Então, eu tenho um hiato novamente, certo? Na palavra rainha, o A e o I estão juntos nessa palavra, mas quando eu separo as sílabas, eles também ficam separados. Feiura, eu tenho um ditongo e um hiato, já que o EI, o E e o I ficam juntos em uma sílaba, porém o I e o U ficam separados. Então, eu tenho um ditongo e um hiato. Então, eu tenho A. Em algumas palavras, essas vogais são acentuadas, em outras não. Na letra A, eu tenho assim: em quais palavras as vogais I e U são acentuadas? Então, lá eu tenho Heloísa, saúde e Piauí. Então, a resposta da letra A são as palavras Heloísa, saúde e Piauí. Letra B. Em quais palavras essas vogais estão sem acento gráfico? Eu tenho as palavras juiz, rainha e feiura, certo? Essas palavras não estão acentuadas. O I e o U não estão acentuados. Quando duas vogais estão juntas em uma palavra, mas aparecem em sílabas separadas, acontece um encontro vocálico chamado hiato. Foi o que eu disse anteriormente. Elas estão juntas na palavra, mas quando nós separamos as sílabas, elas também se separam. E aí nós temos o hiato, ok? Vamos para a página 29. Número 3. Você sabe quando estes hiatos devem ser acentuados? Encontre o caminho das palavras até as regras de acentuação ou até o porquê de não serem acentuadas para descobrir. Então, eu tenho aí de roxinho as palavras país, saída e Luiz. Elas são acentuadas, correto? Eu tenho que levá-las até o outro lado, até aqui. Então, leve essas palavras, país, saída e Luiz, até o outro lado. E você vai ver que as letras I e U estão sozinhas na sílaba ou acompanhadas de S. Então, esse é o motivo pelo qual elas são acentuadas. Depois eu tenho rainha, bainha e campainha. Leve-as até o outro lado, até chegar aqui, ao outro verdinho.
E aí vai ter assim: as palavras i e u não são acentuadas, pois são seguidas de dígrafo, do dígrafo NH. Então, quando o i e o u estão acompanhados, estão seguidos de NH, né? Estão em sílabas, mas são seguidos por NH, o i e o u não serão acentuados. Depois eu vou ter Raul e juiz. Então, traga Raul e juiz até o laranjinha do outro lado. E aí você vai encontrar assim: as letras I e U não estão sozinhas na sílaba, estão acompanhadas de outras letras que não o S. Então, essas letras não são acentuadas porque elas não estão acompanhadas por S. Elas estão acompanhadas por outras letras, certo? Raul termina com L e juiz com Z. Então, por isso essas duas letras não são acentuadas. Depois eu tenho boiuna e feiura. Então, eu levo essas duas palavrinhas aqui de azul claro até esse azul clarinho aqui. E aí eu vou encontrar assim: são palavras paroxítonas com as vogais I e U tônicas, antecedidas de ditongo. Então, quando eu tenho ditongo antes de I e de U, essas letras não serão acentuadas, ok? Então, são palavras paroxítonas com as vogais I e U tônicas, quer dizer que elas são as sílabas fortes, antecedidas de ditongos. Depois eu tenho Piauí e Tuiuiu, de amarelinho aqui, e eu tenho que levar até o outro lado. E aí eu vou encontrar as palavras oxítonas. O I e o U recebem acento gráfico, mesmo precedidos de ditongo. Então, quando elas são paroxítonas, elas não recebem acentos, mesmo que elas tenham antes um ditongo, ok? Mas se elas forem oxítonas, mesmo que tenham um ditongo antes, elas serão acentuadas. Então, faça com calma, dá uma pausa no vídeo e faça com calma, ligando de um lado ao outro, ok? Quando eu voltar, nós vamos para o número 4. Agora que você conhece as regras de acentuação dos hiatos, marque a opção que explica corretamente cada caso. Então, vamos ler com atenção cada opção. Letra A. Luiz com S é acentuado, mas Luiz com Z não, pois. Primeira opção. O I e o U tônicos somente são acentuados quando formam hiato com a vogal anterior. Estão sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Então, e a segunda opção. O I e o U tônicos somente são acentuados em palavras com S. Olha só o que a segunda opção está dizendo. Ela está dizendo que o I e o U só recebem acento quando elas estão seguidas, só recebem acento quando elas estão junto com a letra S. De acordo com o que você leu lá em cima, isso é verdade? Não. Por exemplo, para palavras oxítonas, mesmo com um ditongo antes, são acentuadas.
Então, isso não se aplica, certo? Então, a segunda opção não está correta. Não são somente o I e o U não são acentuados somente seguidos de S. Então, é a primeira opção a correta. O I e o U tônicos somente são acentuados quando formam hiato com a vogal anterior. Estão sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Então, elas têm que formar o hiato, tendo uma vogal antes, né, numa sílaba separada, e elas podem estar seguidas, podem estar sozinhas na sílaba ou com S. Ela podia estar sozinha aí também, tá? Que ela seria acentuada. Letra B. A palavra moinho não é acentuada por quê? Primeira opção. O hiato não pode ser precedido de vogal. Mas lá na primeira opção eu disse que ele podia ser precedido de vogal. Ou a segunda opção. O I ou o U tônicos são hiatos seguidos de NH, não devem ser acentuados. Então, o I e o U tônicos dos hiatos seguidos de NH não devem ser acentuados. Eles são a sílaba forte, mas eles estão seguidos de NH. Então, eles não devem ser acentuados. Essa é a regrinha verdinha lá de cima. Então, é a última opção da letra B que está correta. Ok? Acentuam-se I ou U tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, estando sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Caso sejam seguidas de outra letra ou a sílaba seguinte tenha NH, essas vogais não são acentuadas. Atenção! Não se acentuam as palavras paroxítonas cujas vogais I e U tônicas são precedidas de ditongo. Então, quando elas são paroxítonas, elas não são acentuadas, mas quando elas são oxítonas, sim. Vamos para a página 30. De olho na ortografia. Soar e suar. Para relembrar, parônimos são palavras com grafia e pronúncias parecidas, mas significados diferentes. Por exemplo, descrição, discrição, discriminar e discriminar. Agora, você vai estudar a ortografia de outras palavras parônimas. Não estou chorando, estou suando pelos olhos. Número 1. No meme que você acabou de ler, o que significa suar pelos olhos? O que está acontecendo aí com ele? Ele está suando pelos olhos. Quer dizer que ele está chorando. Número 2. Se você substituir a letra U do suar pela letra O, formando a palavra soando, haverá mudança de significado? Justifique. Então, haverá sim a mudança de significado. Por quê? Suar é o suor do seu corpo, né? Você está suando, seu corpo está transpirando. Agora, soar é emitir som, né? Por exemplo, eu escuto o soar de um sino, né? A gente até costuma brincar. Eu suo, o sino soa, tá bom? Vamos criar assim essa relação,
porque fica mais fácil na hora de lembrar, ok? Então, na número 2, haverá mudança de significado? Sim, justifique. Sim, haverá, porque suando significa que você está transpirando e soando significa emitir som. Vamos agora para a página 31. Número 3. Complete as frases a seguir com as palavras suar e soar. Faça as modificações necessárias. Então, dá uma pausa no vídeo, lembrando que soar, né, é emitir som e suar é transpirar, ok? Então, dá uma pausa no vídeo, leia com atenção cada uma dessas frases para responder corretamente. Eu já volto para corrigir com você. Letra A. Estou suando muito com esses exercícios. Quer dizer que eu estou suando com esses exercícios, eu estou transpirando, estou perdendo líquido aí. Letra B. Esta frase soa engraçada em voz alta. Quer dizer, emite um som aí engraçado. Então, soa. Letra C. Abra a porta somente quando ouvir soar a campainha. Quando a campainha emitir som, então é soar. Letra D. Os sinos daquela igreja soavam, né? Você pode colocar no passado, no presente, não tem problema. Soa ou soavam de meia em meia hora. Letra E. Preciso tomar um banho porque estou suado? Não, suado, com U, suado. Preciso tomar um banho porque estou suando muito, né? Suando muito. Letra F. Eu tive que suar muito até conseguir uma boa condição financeira. Eu tive que suar, eu tive que trabalhar muito até conseguir uma boa condição financeira. Letra G. Essa história não me soa nada bem. Letra H. Com tanto calor é impossível não suar. Ok? Vamos para essa caixinha amarelinha aí. O verbo soar significa emitir som ou divulgar algo e é escrito com a letra O. O verbo suar significa transpirar. Lembre-se de escrever sempre com a letra U quando ele tiver esse significado. Veja as diferenças na conjugação verbal desses dois verbos no tempo presente do modo indicativo. Então, verbo soar. Eu sou, tu soas, ele soa, nós soamos, vós soais, eles soam. Verbo suar. Eu suo, tu suas, ele sua, nós suamos, vós suais, eles suam. Então, eu vou deixar agora para a próxima aula da sexta-feira da semana que vem, as páginas 32 e 33, ok? Então, um beijo para vocês, bom final de semana. Qualquer dúvida pode chamar a tia, ok? Um beijo para vocês.